Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, e deixe aberta aí a sua Bíblia. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua Palavra segundo a Tua vontade. Que todo impedimento que porventura as trevas possam querer fazer em nosso entendimento ou em nossos corações, que o Senhor possa repreender e trazer, pela iluminação do Espírito Santo, o esclarecimento que todos nós necessitamos. Abençoa-nos, ó Pai, que a Tua Palavra caia em bom solo e produza poderosamente, que a Tua boa, agradável e perfeita vontade seja feita em nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nessa época do ano, nós recomeçamos com aquelas mensagens chamadas mensagens natalinas. E as mensagens conhecidas como mensagens natalinas têm muito mais coisa, conteúdo, do que apenas dizer que Jesus nasceu. E que isso não é uma pequena coisa de se dizer. Porque quando Deus nos deu Jesus, porque a Bíblia diz, um menino sim nos deu. Ele nos deu Jesus. Com Jesus, a Bíblia diz, Ele nos deu todas as coisas. Então, Ele não nos deu apenas Jesus, mas juntamente com Jesus, Ele nos deu todas as coisas. Ele nos deu tudo. A Bíblia diz, se Deus é por nós, e Ele é, quem poderá ser contra nós? A saber, ninguém poderá fazer frente. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, gratuitamente, graciosamente, por meio da sua graça, nos dará todas as coisas. Todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, se o Natal celebramos, digamos, seu nascimento, celebramos seu aniversário, podemos dizer que a festa é dele. Mas, estranhamente, o presente é nosso. Porque com ele, Deus nos deu todas as coisas. Naqueles dias, versículo 1, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Não havia lugar, não havia espaço para eles. Não havia lugar, não havia espaço para Jesus. Não havia lugar não porque as pessoas fossem más, mas porque estavam ocupados. Havia muita gente indo recensear-se. Uma cidade tomava a sua responsabilidade, ou fazia-se responsável, de receber todas as pessoas que chegavam. Era costume, e ainda é costume, no Oriente Médio, o ser hospitaleiro. Basta ver as histórias sobre famílias beduínas, como são extremamente hospitaleiras. Mesmo sendo extremamente hospitaleiros, não havia lugar. Não havia lugar porque estava tudo ocupado. E às vezes também não há lugar para Jesus em nossas vidas, ou mesmo em nossas casas. Não há lugar para Jesus, não porque as pessoas sejam más ou ruins, desejam fazer o mal. Há pessoas boas, há pessoas com bom coração, e que mesmo assim não têm lugar para Jesus em suas vidas. Por quê? Porque estão ocupadas, estão extremamente ocupadas, ou há coisas ou pessoas ocupando a sua vida, ocupando a tal ponto que não há espaço para Jesus. Será que no teu coração há espaço para Jesus? Se Jesus está no teu coração, é muito fácil de saber, é muito fácil de se ter revelado se Jesus está no teu coração, e é fácil de saber o que está no teu coração, pois a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E se a tua boca não fala de Jesus, é porque Jesus não está preenchendo, não está enchendo o seu coração. Então, nós devemos saber e responder isso: há lugar para o Senhor em nossas vidas, há lugar para o Senhor em nossos corações, há lugar para o Senhor em nossas casas? Sim, esse é outro lugar que temos que nos perguntar, se há lugar para o Senhor. Há lugar para o Senhor na minha casa, há lugar para o Senhor na minha família. Não havia lugar para eles. Jesus iria nascer, Jesus iria se revelar, Jesus iria estar ali, naquele lugar. Mas se o Senhor não tivesse lugar, ele nasceria de qualquer maneira. Não é porque não há lugar que o Senhor não se revelaria. Se não há lugar na minha vida, o Senhor se revelará fora da minha vida. Se não há lugar na minha casa, o Senhor se revelará fora de minha casa, mas Ele se revelará. Ele nasceria na rua, mas Ele nasceria de qualquer maneira, porque a hora do seu nascimento era chegada.
Houve momentos na história da igreja que não havia lugar para o Senhor dentro da igreja. A Bíblia diz que não havia espaço para Jesus no templo. Não havia espaço para o Senhor Jesus no templo. Eles não queriam o Senhor Jesus no templo. Jesus mesmo saiu do templo dizendo: não mais me vereis, até que aprendais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Não havia lugar para Jesus no templo. Não havia lugar para o Senhor ali. Mas isso não impediu que Jesus se revelasse fora do templo. Jesus deseja se revelar, e Jesus irá se revelar, mesmo que seja, como eu disse, na rua. Quando Wesley começou o seu ministério na Inglaterra, lhe vetaram os púlpitos. Não havia lugar para Wesley, não havia lugar para o avivamento dentro dos templos, dentro da igreja. E então o que aconteceu? Ele foi para as ruas. O avivamento nasceu não nos templos, o avivamento nasceu nas ruas, porque não havia lugar para o Senhor nos templos. A pergunta é: há lugar para o Senhor nos templos? Há lugar para o Senhor nos nossos ministérios? Há lugar para o Senhor nesta casa? Há lugar para o Senhor nesta igreja? Nós precisamos de lugar para o Senhor nesta igreja, que nasça o Senhor Jesus. E quando eu falo nascer, eu estou falando dele se revelar, eu estou falando dele se manifestar, de todos o conhecerem. Antes, o conheciam dentro de Maria, tinham algum nível de conhecimento, como nós temos algum nível de conhecimento muito pequeno, de que alguém está no ventre da sua mãe. Sabemos que há alguém ali. Temos ideia que há alguém ali. Mas quando nasce essa criança, que experiência maravilhosa. Então, várias coisas que nós não temos ideia. Nós não temos ideia, de fato, do seu rosto, por mais que a tecnologia tenha avançado. Não temos ideia da cor do seu cabelo, não temos a ideia da cor dos seus olhos, não temos ideia de muitos traços dele, não temos ideia do peso dele em sua totalidade, não temos ideia real. Mas quando ele nasce, ele se revela. E esta revelação, depois de nascida, cresce. Amém? Nós precisamos de revelação do Senhor Jesus, que haja lugar para o Senhor. Não havia lugar para Jesus, nem mesmo na cidade. Ele teve que morrer tanto por aquela cidade quanto por todos nós, fora da cidade. Nem mesmo havia lugar aonde ele fosse sepultado, até que no final, depois da sua morte, homens piedosos o tiraram da cruz, e José de Arimateia lhe deu lugar, lhe destinaram a estar com os vis, mas com o rico esteve na sua morte. Não havia lugar para Jesus, nem mesmo na cidade. Será que há lugar para o Senhor Jesus na nossa cidade? Somos nós que temos que abrir lugar para o Senhor. Voltemos a Belém. Não havia lugar, mas alguém lhe abriu lugar. Alguém lhe abriu lugar. E ele nasceu. E foi envolto
em panos e colocado na manjedoura. Por quê? Porque houve alguém que abriu lugar para o Senhor. É interessante que o Senhor, quando nos pede um lugar, não é como nós pedimos um lugar. Deus simplesmente pede um lugar. Nós normalmente pedimos o melhor lugar. Ele não nos pede o melhor lugar. Ele apenas nos pede lugar. Ele nos pede entrada. Ele nos pede que possamos deixá-lo estar ali. E o que acontece quando abrimos lugar a Cristo? Para abrirmos lugar a Jesus, a primeira coisa que temos que fazer neste abrir lugar é abrir a porta. A Bíblia nos diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Se alguém ouvir a minha voz. Se ouvires a minha voz, se ouvires as minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Que grande privilégio é ter Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é termos o grande privilégio de pedirmos o que quisermos e nos será dado. Isto se abrirmos o nosso coração ao Senhor e guardarmos a sua palavra. O que é guardarmos a sua palavra? É praticarmos a sua palavra. É não apenas conhecer a sua palavra, é praticar a sua palavra. Você abre espaço para que o Senhor tenha lugar em sua vida. Lugar. Se você der lugar ao Senhor, Ele entrará. E Ele terá uma comunhão, uma aliança com você. Eu comerei com Ele, Ele comerá comigo. Isto é, literalmente, eu terei aliança com Ele. E Ele terá aliança comigo. Na realidade, eu farei aliança com Ele. E Ele, então, terá, a partir de então, aliança comigo. Eu estarei comprometido com Ele. E Ele estará comprometido comigo. Então, isto é abrir lugar para o Senhor Jesus se manifestar, o Senhor Jesus surgir, o Senhor Jesus nascer, o Senhor Jesus ser revelado em nossa família. Quando Abraão recebe o Senhor em sua tenda, literalmente o que acontece é que ele ceia com o Senhor e o Senhor ceia com ele. Eles assim como que selam compromissos. Eles assim manifestam comunhão. E o que acontece a partir daquele momento? Promessas que foram feitas 25 anos antes e até então não haviam sido cumpridas, a partir daquele momento começam a se cumprir. Deus diz a Abraão: daqui a um ano
eu voltarei, e Sara terá nas mãos um filho. Sara terá nas mãos um filho. Daqui a um ano, eu voltarei. Por quê? Porque ele entrou, porque houve espaço, porque o Senhor entrou naquela casa. Sabe, Deus está querendo entrar em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias, entrar em nosso ministério, em nossas igrejas, em nossas cidades. E quando o Senhor entrar, Ele vai se manifestar. E algo extraordinário vai acontecer. Eu estou numa grande, mas numa gigantesca expectativa. Eu creio que coisas que há anos, e tome essa palavra para você, há anos Deus tem prometido para a sua vida. Há anos Deus tem prometido para a sua casa. Há anos Deus tem prometido para esta igreja e para outros ministérios. Há anos Deus tem prometido para a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. E nada disto ainda aconteceu. Não existem muitas promessas que ainda não aconteceram. 25 anos esperava Abraão, esperava Sara. Já era um momento em que eles próprios não tinham em si condições de viabilizar a realidade daquela promessa, porque era a promessa de Sara ter um filho, gerada por Abraão, de Sara gestar esse filho e dar à luz a esse filho, porque já não tinham condições em si mesmos, porque ela tinha 90 anos, porque Abraão tinha 100 anos. Mas quando eles deram lugar a Deus estar dentro de suas casas, dentro de sua tenda, quando eles deram lugar a Deus estar dentro de sua família, a promessa antiga, o impossível aconteceu. O impossível aconteceu. Eu quero dizer a você, com todas as letras, que o impossível vai acontecer. Oh, como é que vai acontecer? Não me pergunte. Milagre não se consegue explicar. E eu não vou ser louco de tentar explicar. Existem milagres que acontecem na nossa vida, que você, de imediato, nem entende por que Deus fez. Eu quero dar um pequeno testemunho de algo que me aconteceu. Nós fomos aos Estados Unidos da América, pela graça de Deus, para ministrar a uma igreja. Sabe, a Igreja Metodista Internacional, e que quando estávamos lá, tivemos a alegria de participar da felicidade com eles, que toda a papelada deles junto ao governo americano foi entregue. Eles estão completamente autorizados a funcionar legalmente nos Estados Unidos da América. Essa é uma bênção, gente. Nós estamos falando de uma igreja brasileira, de uma igreja latino-americana na América, e que eles foram acolhidos por uma igreja americana. Eles têm os seus cultos, os americanos,
lá no domingo de manhã e no domingo à noite a igreja brasileira tem os seus cultos. E toda a estrutura, eu mandei fotos no grupo de homens, no grupo de mulheres, em todos os grupos que eu tenho da igreja, eu mandei fotos da igreja e disse, achei a igreja. Disse ao Paulo Sérgio, comece a sonhar, comece, e eu já colocava no meu coração, como é que nós vamos comprar o terreno e tudo? Nós vamos comprar. Nós vamos comprar, Deus vai nos dar tudo isso e nós vamos construir tudo isso e nós veremos tudo isso feito e deixaremos um legado para gerações futuras no nome de Jesus Cristo. Então nós estivemos pregando ali, estivemos pregando intensamente ali e também pudemos estar com a amiga da Gal do Célio, a Inês e o esposo dela, o esposo da Inês, o John, nós pudemos estar com eles em Washington. Vocês sabem que era um sonho meu estar em Washington por causa de uma coisa, o Memorial de Lincoln. Eu sempre quis ver de perto o Memorial de Lincoln. E o casal que nos recebeu em New Jersey disse, nós levamos vocês. São quase 4 horas de estrada, indo de carro, quase 4 horas para ir, e depois mais 4 horas para voltar. E eles nos levaram. Glória a Deus por isso, por essa gente boa que nos abençoa. Amém? Né? E nisso abençoamos eles daqui também. Estivemos lá, oramos lá. Olha, eu orei em cada canto daquela cidade, orei na Rua das Embaixadas, orei embaixada por embaixada, até a embaixada brasileira, que é muito bonita em Washington. Então, oramos ali, oramos pela nossa nação. E Deus agindo, voltamos para New Jersey, Deus agindo e tudo dessa forma, louvando ao Senhor pelo que o Senhor estava fazendo. E um dia, a Denise, a que nos recebia, convidou Luiziana para fazer as unhas. Luiziana foi lá fazer as unhas. Foi lá fazer as unhas e eu fiquei dizendo, vou fazer o quê? Eu estava sem fazer nada. E me deixaram ali no shopping que tem, o único shopping da região. Me deixaram naquele shopping e eu fiquei numa loja. Qual é o nome mesmo aqui? Macy's é a loja. E fiquei no subsolo, onde estão as promoções, porque duro só fica onde tem promoção. Não é? Não dá para encarar os outros preços, não. E eu falei, vou ficar aqui vendo as coisas, não que vá comprar algo, mas vou ficar vendo tudo, gastando o tempo. E quando vocês chegarem, vocês se comunicam. Por que eu fiquei lá? Porque lá eles têm Wi-Fi gratuito. E só o telefone da Luiziana é que estava habilitado pelo plano que nós temos, estava habilitado a funcionar, porque ela é que é a principal. Então, ela que podia manter contato fora, na rua. E eu fiquei, então, ali, com o Wi-Fi ali, e disse, quando vocês chegarem, vocês me avisam. Lá a loja era assim, a entrada da loja, seja do estacionamento exterior, seja por dentro do shopping, é no primeiro andar. No subsolo, que obviamente não há entradas ou saídas, a não ser da loja principal, fica essa região toda de ofertas. E eu fiquei por ali. Fiquei ali passando tempo, garimpando e procurando coisas e vendo como o nosso dinheiro não está valendo nada. Então, fiquei ali por um bom tempo. E dizendo, quando vocês chegarem, se comuniquem comigo pelo WhatsApp, que aí eu vou ao encontro de vocês. Bem, Luiziana ligou quando estava chegando e disse, estamos chegando. Eu disse,
vou ao encontro de vocês, no mesmo lugar onde que vocês me deixaram, na entrada do estacionamento para a loja, eu vou ao encontro de vocês agora. Então, eu me encaminhei para a escada rolante, e quando coloquei um pé, sabe quando você dá um passo para entrar na escada rolante? Quando eu dei por mim, eu já tinha chegado. Eu falei, tive um lapso. Fiquei até preocupado. Fiquei assim, meu Deus, eu tive um lapso. E eu, então, disse, bem, já que eu já cheguei, deixa eu procurar a porta. Aí comecei a ficar mais aflito, porque eu não encontrava a porta. Eu não encontrava a porta, eu procurava a porta, eu disse, mas não era por aqui, não era por esse lugar. E eu disse, eu sei que a loja é muito grande. Eu disse que a loja é grande, mas eu estou desorientado. Eu já comecei a pensar, será que eu estou com derrame, estou com qualquer coisa? Eu estava assim, ficando meio preocupado com o que estava acontecendo. Quando eu dei por mim, eu estava no subsolo. Havia mais 2 pisos, o térreo e o segundo piso. Eu estava no segundo piso. Eu fui arrebatado fisicamente do subsolo ao segundo piso. E eu então parei e disse, 1 minuto. Eu não saí da escada, tomei outra escada, porque você, quando sai da escada, tem que dar uma volta para pegar do outro lado. É aquele sistema que há em todas as lojas para que você ande e veja as coisas. E possa ter a oportunidade de comprar, ou quase ser impelido a comprar. Eu disse, eu não fiz nada disso, eu só me lembro de ter dado um passo. Eu dei um passo e Deus me levou. E eu falei, Senhor, o que significa isto? E Deus disse para mim, a minha mão está te conduzindo para onde eu quiser. Eu entendi. Você sabe o que aconteceu, que nós não pudemos pegar o voo, que nós fizemos tudo certinho, fizemos o exame de PCR, 72 horas antes tem que estar para poder embarcar. Nós fizemos que dava 48 horas antes, menos de 48 horas antes, para poder embarcar. Em 24 horas o exame está pronto. Nós tínhamos que receber o exame por e-mail, e o exame não entrava, e o exame não entrava, e o exame não entrava. E nós ali no aeroporto, e o exame não entrava, e o exame não entrava. E nós tivemos que cancelar a passagem. E na hora que nós cancelamos a passagem, o exame entrou. Não era para viajar naquele avião, não tem outra explicação. Mas foi na hora, a gente cancelou, não deu 2 minutos, pumba, o exame entrou. Nós mostramos o exame e disse, olha, infelizmente o lugar de vocês já foi ocupado, mas vocês podem viajar amanhã, e o exame de vocês vale para amanhã. Tudo perfeito. Foi por isso que nós não pudemos estar aqui no domingo, porque nós não pudemos viajar naquele voo. Depois eu soube que em mais de 5 estados americanos, naquele dia, no horário do nosso voo, quando nós estaríamos passando por esses estados, houve tufões extraordinariamente violentos. E mais, até agora, os cientistas não conseguem explicar a origem desses tufões. Eu desconfio que eu saiba a origem.
Não quero me hipervalorizar, mas Deus nos guardou até do incômodo, porque eu fiquei com pena das pessoas que viajaram naquele dia. Chegaram, mas deve ter sido um voo daqueles, porque perturba completamente, pois fica numa condição de turbulência e turbulência violenta quando estão acontecendo essas coisas em solo. Então, de certa maneira, Deus nos poupou de tudo isto. Eu estou querendo dizer o que? Quando nós damos lugar ao Senhor, não havia lugar para Jesus, mas dê lugar para o Senhor. Porque quando você não dá lugar para o Senhor, você dá lugar para outra coisa ou para outra pessoa. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se nós não damos lugar a Jesus, cuidado que nós podemos estar dando lugar para o diabo. E eu volto a dizer, as pessoas em Belém não tinham lugar para Jesus, não porque fossem más, não porque estivessem em prática de pecados, é porque estavam ocupados. É simplesmente porque não havia espaço. Eu volto a perguntar a você: há espaço para Jesus em sua vida? Há espaço para Jesus em sua casa? Há espaço para Jesus em seu ministério? Há espaço para Jesus na nossa cidade? Quem tem que abrir espaço? Somos nós. Somos nós que temos que abrir espaço. Mude a história da sua vida. Quando eu penso em mudar a história de uma vida, eu penso naquela mulher de um fluxo hemorrágico. As palavras para aquela mulher eram as mais perturbadoras possíveis. Os médicos não podiam resolver o seu problema. Os remédios também não podiam resolver os seus problemas. O dinheiro não podia resolver o seu problema. Ela gastou tudo o que tinha. Ela não podia resolver o seu problema. Os religiosos não podiam resolver o seu problema. Os religiosos não podiam resolver. Ao contrário, eles agravavam o seu problema. Eles diziam: você é impura. E era. Eles não estavam mentindo. Os médicos diziam: você é incurável. E era. Eles não estavam mentindo. Remédios e dinheiro não podiam resolver. Mas havia algo que podia resolver. Jesus podia resolver. E aquela mulher disse: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então, ela se dispôs. Ela não deu ouvido ao que seria a palavra dos médicos: você é incurável. Ela não deu atenção à realidade dos remédios, não há solução. A realidade do dinheiro não pode dar solução. Ou mesmo a realidade da religião, que apenas dizia o que era uma verdade. Todos estavam dizendo a verdade. Mas ela disse: eu posso ter cura, eu posso mudar a minha vida, eu posso continuar a viver. E ela tocou em Jesus e disse: de Jesus saiu virtude. Virtude.
Eu esperava que dissesse saiu cura, ou saiu saúde, mas saiu virtude, e foi a virtude de Jesus que a curou. Há uma solução para tudo na sua vida, e essa solução é a virtude de Jesus, não é a minha virtude pessoal, é a virtude dele. Assim seremos nós todos transformados e curados. Deixe Jesus entrar em sua casa. Deixe Jesus entrar em sua vida. Deixe Jesus entrar nos seus negócios. Abra a porta do seu negócio ou a porta do seu trabalho. Sente-se ali na sua mesa ou no seu lugar de serviço e diga: Senhor, eu te convido. Entra. Trabalha comigo e eu trabalho contigo. É um bom companheiro de trabalho. E você vai ver se as coisas vão mudar ou não vão mudar. Elas vão mudar no nome de Jesus Cristo. Convide o Senhor a entrar dentro da sua casa. Mesmo que não haja mais esperança nenhuma dentro da sua casa. Jairo foi procurar o Senhor Jesus porque ele tinha um problema seríssimo dentro de casa. O problema dele era que sua filha estava mortalmente enferma, ela estava moribunda, ela podia morrer a qualquer instante. Jesus diz: eu vou contigo para dentro da sua casa. Jairo abriu lugar para Jesus entrar na casa dele. E quando Jesus chegou perto da casa, o que disseram? Chegaram aquelas pessoas, sempre há aquelas pessoas, cuidado com estas pessoas, que vêm e dizem: não incomodes mais o mestre, não há mais nada a se fazer, sua filha já morreu, seu negócio já faliu, seu casamento já está arruinado, seu filho já está perdido. Você conhece essas pessoas que estão ao nosso lado para dizer apenas isso: não incomode ao Senhor. Não há mais solução. Porque se existe algo que nós não temos solução, é a morte. Quem concorda comigo? Seu negócio não tem mais saída. Seu ministério não tem mais para onde ir. Sua vida não tem mais jeito. Seu filho já está perdido. Seu casamento já está arruinado, já está destruído. Eu poderia colocar inúmeras coisas. Sua vida profissional, sua vida estudantil. Quantas pessoas estão para dizer: acabou? Jesus diz: não temas. Eu entrarei em sua casa. Quando ele entra na nossa casa, tudo muda. Tudo muda. O que eles disseram não era uma mentira. Quem concorda comigo? O que eles disseram não era uma mentira. A menina estava morta. Jesus diz: apenas dorme. Eu vou despertá-la. Em outras palavras, eu vou despertá-la. Eu vou ressuscitá-la. O teu negócio está falido. Deus vai ressuscitar. Eu me lembro, e estava conversando com o nosso amigo, apóstolo Eli Sierra, de uma vez que ele e o apóstolo Glaucio Coraiola fomos em uma cidade
pregar em uma igreja, e quem nos recebeu era um ex-empresário porque era um empresário falido. E a empresa que ele tinha, uma fábrica de arroz, ele agora era o gerente da empresa. Você imagina, ele trabalhava na empresa, era o que lhe sustentava, e ele um dia fora dono daquela empresa. E do lado da fábrica dele, havia outra fábrica ainda maior do que a dele, motivo pelo qual ele havia falido. E nós estávamos lá, e Deus me deu uma palavra profética daquelas loucas. Ele disse, olha, eu disse para ele, não vai passar um ano, e essa fábrica vai voltar a ser sua. E aquela outra fábrica vai ser sua também. Ele disse, isso é impossível. Eu disse, mas vai acontecer. Passado 2 anos, nós nos encontramos com ele em uma outra cidade. E ele disse, sabe a fábrica? Ela é minha de novo. Sabe a outra fábrica? Eu a comprei. Porque quando te dizem, está morto o teu negócio, e Jesus diz, não está morto, apenas dorme, Ele vai te levantar. Nós vimos isso. Nós vimos essas coisas. E então eu estou dizendo a você, sua vida não está morta, ela apenas dorme e Deus vai despertá-la. Seu negócio não está morto, ele apenas dorme e Deus vai despertá-la. Seu filho não está morto, ele apenas dorme e Deus vai despertá-lo. Teu casamento não está morto, ele apenas dorme e Deus vai despertá-lo. Porque quando Jesus entra na tua casa, ele olha como ele olhou para aquela menina e diz, Talita, menina, come, levanta-te, e tudo isto vai se erguer. Não havia lugar para eles. Tudo que ele te pede não é o melhor lugar. Ele te pede que você deixe ele entrar. Dar o melhor lugar para ele é sabedoria. Mas não é isso que Deus está te pedindo. Deus está pedindo apenas, deixe-me entrar. Deixe-me entrar que eu mudarei tudo. Deixe-me entrar que eu transformarei tudo. Deixe-me entrar que todas essas coisas irão mudar. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deixe-me entrar. Não ouça as carpideiras se lamuriando. Não ouça essa gente que diz, não incomodes o mestre, tua filha morreu. Ele cala a todas essas pessoas e diz, não, eu entrarei contigo em tua casa. E ele vai transformar toda a realidade da nossa vida. Eu sinto algo poderoso aqui nesta manhã. Eu sinto que Deus está desatando algo glorioso para a tua vida, para os teus negócios, para o teu trabalho. Eu sinto que Deus está liberando algo grande para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua vida pessoal. Porque a primeira pessoa que Deus quer tratar é com você. Vai ministrando, Senhor. Vai operando, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ministra poderosamente na vida dos teus filhos.
No nome de Jesus Cristo eu oro. Eu oro porque eu abro espaço para o Senhor Jesus entrar em nossas vidas, em minha vida. Eu abro espaço para o Senhor entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Eu abro espaço para o Senhor entrar no meu trabalho, no meu negócio. Eu abro espaço para o Senhor entrar nesta igreja, neste ministério, nos ministérios, nas igrejas. Eu abro espaço para o Senhor entrar nesta cidade, nesta nação. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deixe-me dizer algo que Deus tem colocado no meu coração para nosso ministério, para a nossa igreja, e que nós faremos aqui no mês de janeiro, se assim Deus nos permitir. O mês de janeiro será um mês poderoso em Deus. Desculpe-me por tanto poderoso, por tanto grandioso que eu estou falando, mas é como eu estou me sentindo. Nós teremos uma renovação extraordinária no mês de janeiro aqui.